Fala galera, tá na área, beleza? Minha coluna pós-jogo de Flamengo 1, PSG 1 começa agora. Flamengo empata com o PSG, vai para prorrogação, mas acaba perdendo nos pênaltis e é vice-campeão mundial. Vamos começar mostrando aqui os 11 iniciais que o Filipinho colocou em campo. Ver se dá para ver melhor. Ele foi com um time basicamente. Aí eu acho que a única mudança seria o Samuel Lino na final da Libertadores, né? Ele entra com Rossi, Varela, Ortiz. Ah, não, o Danilo tinha jogado, na verdade. Ele entrou com Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Plata e Bruno Henrique. E por que ele precisava fazer isso, né? Por que ele precisava entrar com um time muito móvel na frente? Porque precisava marcar bastante o Paris Saint-Germain e o jogo inicia e mostra que o Paris Saint-Germain é um timaço, assim, impressionante, marcando, trocando passe, trocando de posição. O Flamengo praticamente viu o Paris Saint-Germain, praticamente o primeiro tempo correu atrás do Paris Saint-Germain, né? E aí acaba no finalzinho tomando um gol, uma jogada, um vacilo, uma bola espirrada do lado direito do ataque do Flamengo, ela vem para o meio, deriva pro, se eu não me engano, pro Doué ou pro, eu não lembro agora, ele abre pro menino lateral, que joga lá na lateral, mas não sei se é o Doué que meteu, enfim, do lado direito, a bola é cruzada, o Rossi tenta desviar, porque a bola vinha certinha pro Kvaratskhelia, ele acaba até ajudando o Kvaratskhelia, que acaba tocando pro primeiro gol, faz 1-0. E o jogo se mantém, Flamengo tentando ainda, mas Flamengo mais correndo atrás do PSG do que tentando, de fato, alguma jogada. Assim, a disparidade estava muito grande no primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo, ele volta com o mesmo time, mas aí bota o Pedro logo no início. E aí, aos 14, e aí eu até tinha falado no Twitter que, para mim, do jeito que estava, ou era bola parada para tentar empatar esse jogo, ou era algum erro dos caras. E aí tem um acaso, uma sorte, uma jogada na lateral direita, lateral esquerda, no caso do Flamengo. A bola acaba espirrando, o Arrascaeta recebe, consegue driblar um. Quando vai driblar o Marquinhos calça ele pênalti. Jorginho bate perfeitamente, empata 1-1. E o jogo segue agora com o Flamengo um pouco melhor. E aí o Flamengo começa a mexer, né? O Filipinho mexe no time. E aí, principalmente na metade do segundo tempo, bota o De La Cruz e o Saul. E aí o time começa a jogar mais, assim, ter mais posse, entraram muito bem. O Plata, ele troca de lugar. O Plata jogando como falso 9 inicialmente, ele bota o Plata na esquerda e na direita, desculpe, o Plata faz uma partida excelente também. E o Flamengo começa a duelar mais, eles também começam a fazer substituições. E aí a galera mais pesada começa a sair, né? Acaba entrando o Dembélé, e aí o jogo segue e acaba terminando o tempo regulamentar. E ele já tinha botado bastante garotos no time, assim, o time do PSG, que o Barcolá do lado esquerdo fazendo um azougue, tentando vrap, cortando e tal, e o Varela marcando pra caramba, o Plata ajudando pra caramba. O fato é que vai pra prorrogação, e aí entra uma situação em que eu achei até que o Flamengo foi um pouco melhor. Poderia, até com essa galera, tirou a Arrascaeta, tá tirando todo mundo, né? Tirou a Arrascaeta, tirou o Jorginho, tirou o Pulgar, tirou o Bruno Henrique. E aí o Flamengo vai com um time bem mexido, mas vai jogando bem pra caramba. Teve até uma outra chance, assim, mas nada também muito, como é que eu vou dizer, muito clara, mas também o PSG também não era mais o mesmo, já tinha trocado bastante jogadores, mesmo entrando no Dembélé, botou uma molecada, entrou um outro menino lá, que é atacante, 17 anos, também forte pra caramba, mas e aí o jogo fica igual na prorrogação, né? Primeiro tempo termina o segundo, vai para os pênaltis, aí os pênaltis. E aí o Flamengo perde 4 pênaltis, né? O primeiro a bater o Nico de la Cruz, que entrou muito bem no jogo, tá? Bate e faz. Aí depois bate o Vitinha, bate bem demais e faz. E aí depois o Flamengo vai bater com o Saul perde, o goleiro pega, e aí começa o show
do Safonov, né? Pega. Eles vão bater, o Dembélé vai bater jogar na lua. E aí o Flamengo vai bater de novo, o Pedro perde, bate mal, mas aí tem uma situação em que o goleiro sai antes, para mim saiu antes, tá? Mas enfim, o juiz não deu, e aí eles batem, fazem, e aí o Flamengo vai bater, o Luiz Araújo, aí vai bater, não, eles batem, fazem, e aí a gente vai bater, quem bateu, acho que foi o Luiz Araújo, perde, e aí eles tinham 2 lances para fazer, eles vão bater, não, desculpa, Luiz Araújo não, é o Léo Pereira bate e perde, e aí eles vão bater, que era o primeiro match point, bate o menino lá, o Barcolá, e pega o Rossi, e aí o Luiz Araújo vai bater, perde também, e aí, enfim, aí termina. O Flamengo perde por 2-1 nos pênaltis, né? Quer dizer, e aí, assim, né, falar do jogo em si, cara, primeiro apontar a diferença abissal que ainda há entre o time, o time da prateleira A, que a gente pode dizer aí, né, que aí é PSG, Bayern, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, enfim, essa galera, para o melhor time da América do Sul, que é o Flamengo. Então, assim, há uma distância grande. Deu para ver, o Flamengo duelou, mas deu para ver que há uma distância grande. Né? O Flamengo, assim, você pensar, não, o Flamengo, porra, dominou algum momento, teve chance, cara, teve na prorrogação ali, mas quando o time já estava muito mexido, o time deles também estava bastante mexido, então, assim, há essa diferença ainda e isso tem que ser pontuado, não tem jeito. Eu acho que, assim, acho que a gente volta mais vezes, mas aí melhora, assim, a tendência é o Flamengo melhorar mais o time, né? E aí vir mais vezes brigando, talvez diminuindo, tentando diminuir essa distância, mas hoje ainda é muito grande. Depois falar sobre o jogo em si, assim, é um jogo do Paris Saint-Germain, com o Flamengo tentando duelar, mas ainda está longe, né? Ainda está longe, assim. O Paris Saint-Germain teve até chance de vencer o jogo, até no segundo tempo, uma outra chance, mas também não teve muita chance. O Flamengo correu muito, marcou muito, principalmente quem entrou no segundo tempo, de novo, De La Cruz. Para mim, eu vou falar sobre jogadores, mas assim, os 4 jogadores para mim que foram muito bem no jogo. Tá? O Varela, os 2 laterais, né? O Varela e o Alexandro. Os zagueiros eu achei ok, assim, o Ortiz foi muito bem. Teve uma hora num lance lá que o Ortiz, na prorrogação, faz, faz uma. Assim, o cara dá um drible no Léo Pereira, o Ortiz vem voando e consegue tirar. Acho que a zaga foi bem, mas o Alexandre fez uma partidaça também. E o Plata. Plata, para mim, assim, surpreendente. Correu até onde deu, assim. Impressionante como marcou, foi em cima, tentou, buscou. Muita força, muita vontade. Mas, assim, de novo, além da questão técnica, a diferença, tudo bem, é diferente mesmo, é muito longe. Tem a questão do final de ano, né? O time esgotado. E aí, assim, o segundo tempo, e aí para você ir para uma disputa de pênalti sem os seus melhores jogadores, porque o Flamengo precisava tentar botar sangue novo e conseguir manter os duelos, manter o nível de intensidade alta, precisou perder os melhores batedores, não? Arrasca, o Jorginho, né? O Pulgar, talvez, enfim. Acabou ficando com 2 ainda oficiais, que era o, o Luiz Araújo e o Léo Pereira, né? Que foram os 5 que bateram lá contra o Estudiantes. Dois dos 5. Bateram muito mal. E isso acabou pagando preço, mas o Flamengo precisava manter ainda com um nível alto de intensidade para conseguir duelar com os caras, senão não teria, mas conseguiu, foi até o final. E aí, claro, como eu falei, nos próximos anos o Flamengo melhora a qualidade do seu elenco, tenta diminuir a distância para poder conseguir chegar mais longe, né? Conseguir chegar de fato com chance de vencer o jogo, enfim, poderia ter ganho nos pênaltis, seria campeão do mundo, mas não foi melhor que o PSG. Acho que em momento nenhum da partida, talvez uma parte ali da prorrogação, né, quando o time já estava muito mexido, o time deles principalmente. Mas assim, o time dos caras é muito melhor, isso é fato, né? E aí falar um pouco, como eu falei já dos jogadores, falar um pouco do ano do Flamengo. Acho que assim, torcedor rubro-negro fica com gosto amargo na boca, poderia ter vencido, poderia ter, foi pro pênalti, poderia ter ganhado pênalti, poderia. Mas a derrota em si nem é tão ruim, se você pensar assim, né? Não é tão ruim, é ruim, óbvio, mas digo, não mancha o ano, né? O Flamengo fez um ano espetacular, ganhando
Taça a rodo, né, ganhou, vamos lá, vamos enumerar aqui só para ficar muito claro isso. Supercopa do Bra assim, sem falar da está falando do ano, mas se falar das conquistas, né, Copa do Brasil ano passado, que é o Filipinho, né, depois Supercopa do Brasil, Estadual, Brasileiro, Libertadores, ainda essas copas aí, né, Derby das Américas, é taça, mas não é, é como se fosse o jogo da Supercopa do Brasil, por exemplo, se eu tô considerando, tem que considerar, né, Derby das Américas e a Challenge antes de ir pra final, né. Então, assim, é um ano espetacular do Felipe, um ano talvez um dos anos mais vitoriosos do Flamengo, se não o mais. Então, assim, o torcedor que não percebeu que o ano do Flamengo é espetacular e que essa derrota nos pênaltis para o Paris Saint-Germain não mancha em nada o ano, ele precisa se rever os conceitos dele, porque o que de fato importa para o Flamengo no ano são esses campeonatos que o Flamengo jogou e ganhou, né? Principalmente Brasileiro, Libertadores. Beleza? É isso. Minha coluna de jogada 10 é essa, de pós-jogo. Agora só no início do estadual. Então já deixo aqui, aproveito para deixar meu Feliz Natal a todos, meu Feliz Ano Novo a todos. E eu dizer que eu tenho um orgulho absurdo do Flamengo, do ano que o Flamengo fez. É um ano espetacular. E ano que vem tem mais, beleza? Grande abraço. Tchau, tchau.